Semana passada teve enormes protestos lá no Japão contra imigrantes. Aí você se pergunta, porra, logo no Japão tendo protesto contra imigrantes, sendo que eles são dos povos mais educados e disciplinados do planeta? E sim, pra você ver como que o negócio lá tá feio. O que acontece, rapaziada? O Japão, ele tá enfrentando um problema bastante sério, que é o declínio contínuo da população. Ou seja, os japoneses estão se acasalando menos ao decorrer dos anos. Dá pra perceber que tem muitos japoneses ficando velhos e poucos bebês nascendo, e isso traz consequências econômicas e sociais. Primeiro, menos pessoas trabalhando significa menos contribuintes para sustentar o sistema de previdência e saúde. Segundo, isso aumenta a dificuldade do crescimento econômico. E terceiro e pior de todos, risco de escassez de mão de obra em vários setores, e é aí que entra o problema. O governo ele anunciou propostas para facilitar a imigração de pessoas de outros países para o Japão. E os japoneses não ficaram nada contentes com isso. Esse é um assunto extremamente delicado, porque o choque de uma cultura com a outra pode trazer vários resultados diferentes. O Brasil ele é um dos países mais miscigenados do mundo, tanto na sua formação étnica quanto na formação genética e cultural da população. Desde os índios com a chegada dos portugueses lá no ano de 1500 até no século XVI com a chegada dos africanos escravizados aqui pro Brasil. Teve também refugiados da primeira, segunda e terceira não, né? Terceira não teve ainda, mas espero que não tenha. Na primeira e segunda guerra mundial, aí era refugiados tanto da Europa, Oriente Médio, Ásia, embora da Ásia boa parte era por motivos econômicos, né, dos seus países de origem. Enfim, já o Japão também é miscigenado, mas em sua maioria esmagadora por outros asiáticos. Lá no século XIII, dos Ainus, que eram nativos do norte do Japão, como os Ryukyuanos de Okinawa, que é do extremo sul do Japão, que por sinal é uma ilha que eu pretendo visitar algum dia. Os japoneses também têm um certo grau de ancestralidade com os coreanos e chineses, mas isso é muito tempo, tá ligado? Se for ver por esse lado, até os índios brasileiros também têm uma certa ancestralidade com os asiáticos, mas isso só muito tempo atrás. E o que acontece, rapaziada? O Japão ele tem uma sociedade mais homogênea. Inclusive nos anos de 1600 a 1850 o Japão teve uma política severa de isolamento nacional, chamada de sakoku. Ela proibia os japoneses de sair do país e os estrangeiros de entrar, embora permitisse um comércio e intercâmbio bem limitado entre Holanda, China e Coreia. Resumindo aqui, tá na cultura japonesa ser uma raça mais pura, ter uma cultura extremamente homogênea e ser um país de baixa imigração. E ainda assim, os poucos imigrantes acabam se assimilando à cultura deles. Porém, não é o que vem acontecendo nos últimos meses e tá aí o estopim das manifestações. O que acontece, rapaziada? Mês passado, o governo do Japão anunciou isso daqui, ó, que o Japão iria ter uma parceria com a Índia para facilitar o intercâmbio de até 500 mil pessoas. E aí tu já sabe o que aconteceu, né? Aí juntou essa notícia que não era 100% verdade, porque não era bem assim que ia acontecer, com um tanto de notícias falsas e também vídeos de imigrantes fazendo bagunça na Europa, tá ligado? Um exemplo é esse vídeo dos muçulmanos tentando forçar as pessoas que residentes lá na Europa, né? Se eu não me engano foi na Espanha isso. Tava tentando forçar essas pessoas a seguir o jejum do Ramadã. Eu particularmente não manjo dessa religião dos caras aí, mas tipo assim, pelo que eu entendi é uma época do ano que eles fazem um jejum, tá ligado? E estava tentando forçar alguém que não segue essa religião a fazer a porra do jejum, meio que nada a ver, tá ligado? Não faz nem sentido. Isso lá na Europa, né? E como eu disse, é foda, cara. O choque de uma cultura com a outra pode trazer vários resultados. Teve também aquele caso da menina ucraniana, né, que sofreu aquela violência em um metrô lá nos Estados Unidos. Só que aí é diferente, né? Foi a imigrante que sofreu a violência de alguém que residia lá, no caso que era um morador lá dos Estados Unidos.
E a menina era imigrante ucraniana. Ela fugiu da Ucrânia por causa da guerra contra a Rússia e tudo mais, né? Bom, pelo que eu pesquisei, não há estudos que apontam que, no geral, o aumento de imigrantes está diretamente correlacionado com o aumento da criminalidade. Isso é algo que tem que ver de cada país em específico, tá ligado? Mas é inegável que a percepção popular e o medo de mais imigrantes resulta em mais criminalidade são maiores do que os dados realmente mostram, ou seja, é o famoso preconceito, tá ligado? Tipo, não é o que acontece, mas é o que a gente acha que acontece, entendeu? E tá aí o motivo dos protestos, né, rapaziada? É uma parada que tá na cabeça das pessoas. Estudos apontam que essa crença é alimentada pela mídia e por políticos, né? Por discursos de políticos. Mas aí também é foda, né? Tem que ver cada caso em específico, porque cada caso é uma coisa. E também ninguém sabe porra nenhuma, tá ligado? Eu acho, veja bem, eu acho que 10 formiguinhas em um formigueiro com 1000 formigas não pode fazer muita coisa, tá ligado? Então eu acho que não tem como mudar a cultura de um lugar, assim, se for uma imigração controlada. A não ser que seja descontrolada, né? Aí é foda também. Enfim, sinceramente eu espero que nenhuma cultura sobreponha a cultura japonesa, porque eu, sinceramente, acho a cultura japonesa maravilhosa. E eu quero que o estúdio do Hunter x Hunter produza logo a continuação do anime. E você, o que você acha de toda essa situação de imigrantes e tal? Coloca aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, coloca aí o nome do seu anime favorito. Pá! 僕らにどんな世界が道なき道の先に待って